As linhas de Nazca. O mistério no deserto do Peru. No coração de um dos desertos mais secos do planeta, desenhos gigantes aparecem como cicatrizes claras na terra avermelhada. Quem os fez? Como? E, principalmente, por quê? Hoje, vamos entrar no enigma das linhas de Nazca, um mistério que desafiou arqueólogos, astrônomos e curiosos por mais de um século. Ao longo desse vídeo, você vai conhecer as teorias mais aceitas, as polêmicas, as novas descobertas e os detalhes técnicos que explicam como esses traços resistem há mais de 1500 anos. No final, você decide: mensagem aos deuses? Mapa de água? Calendário astronômico? Capítulo 1. O cenário de Nazca. As linhas de Nazca ficam no sul do Peru, num platô desértico próximo às cidades de Nazca e Palpa. Este é um dos lugares mais secos da Terra. Quase não chove. Os ventos são suaves e a superfície é coberta por pedrinhas escuras, ricas em óxidos de ferro. Esse ambiente cria o laboratório natural perfeito para conservar marcas no solo. Ao remover a camada escura, aparece a areia clara. Sem chuva para apagá-las, as linhas permanecem por séculos, até milênios. 500 a.C. a 500 depois de Cristo. A maior parte dos geóglifos foi feita entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo, durante a cultura Nazca. Capítulo 2. Quem foi o povo Nazca? Os Nazca eram exímios artesãos. Suas cerâmicas policromas e têxteis mostram um imaginário rico. Felinos, aves, seres híbridos, símbolos de fertilidade e água. Além da arte, eles dominaram uma engenharia silenciosa. Os púquios, aquedutos subterrâneos em espiral que captavam água do subsolo em uma região quase sem chuvas. Com organização social, crenças complexas e domínio do território, a cultura Nazca conseguiu algo raro: transformar o deserto em paisagem ritual e, possivelmente, mensagens. Capítulo 3. Como as linhas foram feitas? Técnica, engenharia e precisão. Apesar do ar de impossível, a técnica é engenhosa e simples. Limpeza da superfície. Remover manualmente as pedrinhas escuras, revelando o substrato claro. Linhas retas se estendem por quilômetros. Figuras zoomórficas, como o beija-flor e o macaco, alcançam dezenas a centenas de metros. O segredo não está em olhar de cima, mas em planejamento no solo e geometria prática. Se você tem pontos de referência, marcações e paciência, consegue desenhar em grande escala com alta precisão, algo que os Nazca dominavam. Mas a pergunta que não quer calar: como conseguiam sem ter uma vista aérea para traçar onde iriam fazer tais desenhos? Capítulo 4. O que exatamente existe em Nazca? Tipos e exemplos. Os geóglifos se dividem, grosso modo, em 3 famílias: linhas e raios, retas longas, às vezes convergentes num ponto do horizonte. Formas geométricas: trapézios, triângulos, espirais, zigue-zagues e faixas largas como pistas. Figuras figurativas: animais, plantas, seres humanos e híbridos. Beija-flor: cauda afilada, asas abertas, traço contínuo, símbolo de velocidade e precisão. Macaco: cauda enrolada em espiral, corpo estilizado. Um design que revela controle de curvas. Aranha: pernas longas, detalhe anatômico raro. Possível associação à fertilidade, chuva. Astronauta: antropomorfo. Figura em encosta com olhos grandes e braço erguido. Cercado de lendas. Cão, baleia, pássaros diversos, árvore e mãos. Um catálogo simbólico do universo Nazca. Capítulo 5. Primeiras descobertas modernas e a saga de pesquisa. Embora as linhas fossem conhecidas localmente, ganharam o mundo no século XX. Relatos de sobrevoos nos anos 1920 e 1930 apresentaram Nazca à comunidade científica. Nos anos 1940, o pesquisador Paul Kosok observou alinhamentos solares. E depois, a matemática Maria Reit dedicou décadas a medir, mapear e proteger as linhas, vivendo no deserto e difundindo o valor científico do sítio.
A partir do fim do século XX e início do XXI, novos levantamentos com fotografia aérea, drones e imagens de satélite revelaram figuras antes invisíveis a olho nu. Capítulo 6. Para que serviam? Astronomia? Rituais? Água ou outra coisa que nem imaginamos? Astronomia e calendários celestes. Algumas linhas se alinham com solstícios e pontos do nascer, pôr do sol. Trapézios e raios podem demarcar direções importantes no céu. Crítica. Em uma paisagem com milhares de linhas, alinhamentos ao acaso são estatisticamente prováveis. Estudos cuidadosos procuram separar coincidência de intenção. 2. Rituais, procissões e cosmologia, as faixas largas, podem ter sido pistas cerimoniais usadas em caminhadas rituais para invocar chuvas e fertilidade. As figuras seriam símbolos de seres e forças da natureza reverenciados pela cultura Nazca. 3. Água e engenharia sagrada. Em um deserto extremo, a água é poder. Há hipóteses de que certos traçados apontam para púquios, leitos secos ou lençóis freáticos. 4. Outras ideias. Mensagens a seres celestes? Marcas de peregrinação? Fronteiras? Capítulo 7. A leitura simbólica, animais, mitos e céu. Para entender as linhas, olhe os Nazca. Em suas cerâmicas e tecidos, animais como aves, répteis, aranhas e macacos aparecem com frequência. Cada criatura pode condensar ideias de fertilidade, chuva, proteção e renovação. Interpretações possíveis: beija-flor, mensageiro veloz entre mundos, relação com flores e água. Aranha, associada à chuva e renascimento em mitologias andinas. Macaco, símbolo importado da floresta por rotas de troca. Um visitante no imaginário. Baleia, presença do oceano no repertório simbólico de um povo costeiro. As formas geométricas podem marcar direções, limiares e espaços onde o sagrado se manifesta. Em conjunto, o deserto vira um livro aberto, uma liturgia escrita no chão. Nazca não está sozinha. Em Palpa, geoglifos similares mostram variações de estilo e cronologia. Ao norte, a cultura Paracas já produzia linhas e figuras antes de Nazca. Possível tradição regional. No Chile, o gigante de Atacama, uma figura antropomorfa monumental, e as linhas de Sajama, rede de milhares de caminhos, ampliam o panorama sul-americano de paisagens desenhadas. Comparar sítios ajuda a perceber que geoglifos são uma linguagem ampla nos Andes, adaptada a cada contexto cultural, ritual e ambiental. Capítulo 9. Tecnologia contemporânea, drones, satélites e IA. A revolução recente veio do céu. Drones e imagens de satélite revelam geoglifos apagados pelo tempo. Técnicas de processamento digital e inteligência artificial detectam padrões que o olho humano não percebe de imediato. Resultado: novos desenhos aparecem periodicamente, ampliando o mapa de Nazca e refinando a cronologia das intervenções no deserto. Mais do que descobrir figuras, a tecnologia ajuda a monitorar o sítio, detectar danos e orientar políticas de preservação. Capítulo final. O legado misterioso das linhas de Nazca. Por mais que a ciência avance, por mais que drones, satélites e computadores revelem detalhes que antes eram invisíveis, as linhas de Nazca continuam a nos encarar em silêncio, como um enigma gravado no próprio solo da Terra. Elas sobreviveram ao vento, à areia e ao tempo. Resistiram a impérios que surgiram e caíram, a guerras e revoluções, a séculos de esquecimento. E hoje, quando olhamos para elas do alto, sentimos algo que vai além da curiosidade. É como se estivéssemos diante de uma mensagem enviada há mais de 1000 anos, esperando que a humanidade finalmente a entenda. Talvez sejam calendários, rituais para os deuses ou, quem sabe, marcas deixadas para que alguém em algum ponto do cosmos pudesse nos encontrar. A verdade é que ninguém sabe ao certo. E talvez seja justamente isso que torna as linhas de Nazca tão fascinantes.
O fato de que elas nos lembram que ainda existem segredos que nem toda a tecnologia do mundo consegue explicar. E agora, essa história também está nas suas mãos. Porque cada vez que você conhece, compartilha e fala sobre um mistério como este, você mantém viva a memória e a importância dele para o mundo. Atenção, exploradores do conhecimento! Se este vídeo te fez viajar no tempo, imaginar civilizações antigas e sentir aquela pontinha de arrepio ao pensar no desconhecido, então você está no lugar certo. Aqui no canal, cada semana é uma nova expedição, de mistérios históricos a curiosidades que a escola nunca te contou. Mas para continuar essa jornada juntos, eu preciso que você faça agora 3 coisas. 1. Se inscreva no canal. Isso garante que você não perca nenhum mistério que ainda vamos desvendar. 2. Ative o sininho, porque aqui, cada notificação é um novo portal para a história. 3. Deixe seu like e compartilhe. Assim, mais pessoas se juntam a essa expedição pelo desconhecido. E lembre-se, o mundo está cheio de respostas, mas também de perguntas que ninguém ainda conseguiu fazer. E é exatamente nelas que nós vamos mergulhar, juntos. Tchau e até o próximo vídeo.